E aí, galera, a gente tem aqui mais uma questãozinha. Essa questão aqui é do Enem, mas é do Enem de 2024. A, é a questão 139, né, do caderno amarelo. E ela fala o seguinte: um hospital tem 7 cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos. 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Aí a questão continua. A expressão numérica representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que a questão mandou dizer, né? O que a questão está dizendo. No hospital ele tem 7 cardiologistas, 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Vamos lá. E ele quer formar uma equipe com 5 médicos. Significa o seguinte: eu vou pegar esses 7 médicos cardiologistas e 6 neurologistas e formar essa equipe, só que ele falou que o mínimo tem que ser 3 cardiologistas. Então, pensando nas possibilidades, eu posso ter 3 cardiologistas e 2 neurologistas, mas eu posso ter 4 cardiologistas e 1 neurologista. Assim como eu posso ter os 5 sendo cardiologistas. Porque ele falou que pelo menos 3 cardiologistas. Mas ele não falou nada sobre o fato de serem da quantidade de neurologistas, tá bom? Então, como for resolver essa questão aqui? Nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte: a ordem, ela importa ou não? O que isso significa? Vamos dizer que eu vou escolher um cardiologista e eu vou escolher o cardiologista 1. Vamos dizer que eu tenho 7 cardiologistas, C1, C2 até C7, tá? E o neurologista N1, N2 até N6. Se eu escolher o cardiologista 1 e depois escolher o neurologista 1, isso daqui é diferente de eu escolher o neurologista 1 e depois escolher o cardiologista 1? Isso é, se eu escolher um, depois o outro, ou o outro depois um, isso daqui faz diferença? Teoricamente não, a questão fala que não faz diferença, né? A questão não dá uma ênfase à diferença, né? Sendo assim, nesse caso aqui, a ordem, ela não importa, tá bom? A ordem, ela não importa. Independente da forma como eu formar essa equipe vai funcionar da mesma forma, entende? Vou dar um exemplo quando a ordem vai importar. Se eu fosse escolher, por exemplo, o pódio de uma competição, aí eu escolho, por primeiro lugar, Maria. O segundo lugar, João. Terceiro lugar, sei lá, Pedro. Nesse caso, a ordem vai importar. Porque se eu escolher primeiro o João e depois a Maria, nesse caso aqui, o João está em primeiro lugar e a Maria está em segundo. Quando eu escolher a Maria em primeiro e o João em segundo, inverteu o pódio. Então, nesse caso, a ordem, ela importa. Mas aqui dos médicos, não importa. Então, eu tenho 3 casos possíveis, né? Primeiro caso, com 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Vou fazer ele primeiro. Para poder fazer quando a ordem não importa, eu uso combinação. Na combinação, a ordem não importa. E a combinação é assim, ó. Combinação, nesse caso aqui, é de 7 para 3, né? Porque primeiro eu vou escolher de 3 cardiologistas com 2 neurologistas. Então, ó, 7 para 3 vagas. E arma da seguinte forma: 7 fatorial dividido por 3 fatorial, ó, o cara que tá aqui, e multiplicado por 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 dá 4, né? 4 fatorial. Tá? Esse, no caso, é escolher os cardiologistas. E eu vou escolher também, além disso, eu vou escolher os neurologistas, que são mais. No caso, são 6 neurologistas.
para as 2 vagas que sobraram, né? Porque são 5 no total. Mesma coisa. 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4, né? 4 fatorial. Então, para eu encontrar o primeiro grupo, vai ser multiplicando esses dois caras. O primeiro grupo, o grupo 1, G1, vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial e multiplica 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial, tá bom? É isso aqui. E para o segundo grupo, se eu for montar o segundo grupo vai ser como? Com 4 cardiologistas e apenas um neurologista. Para o segundo grupo vai ser assim, mesma coisa. O primeiro vai escolher os cardiologistas, são 4, né? São 4 de quanto? São 4 de 7 no total, ó. 7 e 4. 7, 4. Então, ó, vai ficar 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o menor, que é a quantidade de vagas, na verdade, multiplicado por 7 menos 4 dá 3 fatorial. Isso daqui é a quantidade de cardiologistas. E mais um neurologista, que é 6 para uma vaga. Então vai ficar 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 6 menos 1, 5 fatorial. Tá? Então, para o grupo 2, eu tenho 7 fatorial, que é isso aqui, ó, eu só vou copiar esse cara aqui, dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 6 fatorial, dividido por 1 fatorial, vezes 5 fatorial, tá bom? Vou só apagar esse 5 aqui. Vou colocar 5 fatorial. Esse daqui é para o grupo 2. Então, ó, vamos lá, recapitulando. Grupo 1 são com 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Para o grupo 2 vão ser 4 cardiologistas e 1 neurologista. E o grupo 3, que é a terceira possibilidade que eu falei, nesse caso vai ser quando eu tenho os 5 são cardiologistas, né? Então, ó, mesma coisa, ó. Bom, primeiro os cardiologistas, ó. São 7 cardiologistas para quantas vagas? Para 5 vagas. Então aqui fica, ó, 7 fatorial dividido por menor aqui, ó, 5 fatorial, que é a quantidade de vagas, vezes 7 menos 5, 2 fatorial. 2 fatorial. E a quantidade de neurologistas? Também tem que colocar, né? Que aqui ele colocou na questão. Então seriam 6 fatorial. Vou colocar já do mesmo jeito que eu estava colocando. Então, ó, combinação de 6 para 0 vagas. Tá bom? Então seria 6 fatorial dividido pelo menor aqui, ó, a quantidade de vagas, são 0 vagas, vezes 6 menos 0 dá 6. 6 fatorial. Então, o grupo 3 vai ser dado por, primeiro lá, ó, 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial, que está multiplicando 6 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 6 fatorial. Se eu for olhar aqui as opções que tem esses 3 grupos, ó, vamos pensar aqui. Aqui, nessa primeira opção aqui, vou mudar a cor. Tá de rosa. Tá vendo? É bem diferente desses caras todos, né? Porque tem que ser esse cara, mais esse cara, mais esse cara. O segundo aqui, ó, eu tenho até uma cópia do grupo 1, ó. É se eu fosse escolher apenas 3 cardiologistas e 2 neurologistas, ó. Aqui, ó, certinho, ó, tá igualzinho. O grupo 1. Mas não é. Porque aqui é só escolhendo o primeiro grupo.
Esse segundo aqui tá meio desconexo, mas vamos olhar aqui, ó. A D e a E. A D e a E são parecidas, ó. Tá vendo? São parecidas. Só que o que acontece? Você tem a primeira opção, mais a segunda opção, mais a terceira opção. Elas não comutam entre si. Tem essa, ou essa, ou essa. Então é soma entre elas. Então você vai multiplicar esse vezes esse, mais esse vezes esse e todos os outros aqui, tá? Então, ó, observando, ó, perceba que a D é igual aqui, ó, tá vendo? Igualzinho. Só que aqui, ó, eu tô somando. Tá errado. Aqui deveria estar multiplicando. Aqui, ó, já está certo, ó, tá multiplicando. E aqui, ó, tá multiplicando, ó, tá vendo? Tá multiplicando, que deveria estar somando. Já esse aqui, ó, tá somando aqui, certinho. Aqui tá somando aqui. Porque aqui dentro é tudo igual, ó. Só vai mudar realmente as operações. Então é questão das operações mesmo. Então, por culpa das operações estão erradas, a letra certa é a letra E. Tá? É isso.